Então, com o mesmo propósito, o mesmo espírito, vamos dar continuidade ao nosso estudo, seguindo uma maneira descontraída, comentada, não fugindo da forma mais relaxada, não fugindo dessa forma. Pois então, muito bem. O descolamento prematuro da placenta, assunto dessa nossa conversa, ele foi escrito por muitos autores, de nomeada, inclusive Jorge de Rezende, meu mestre, por quem tenho profunda admiração e respeito, adotado por Cícero Fernandes Ferreira Costa, também meu mestre, professor Paulo Belfort, e todos de nomeada, Esculápios de mão cheia, sem falar no professor Martiniano Fernandes, esse da Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco. Cícero, Martiniano Fernandes e o próprio professor Jorge de Rezende sempre se referiu a este acidente como um dos mais dantescos, um dos mais graves da obstetrícia. Descolamento prematuro da placenta normalmente inserida. Essa nômina, esse diagnóstico ainda persiste nos bons tratados. É a separação da placenta do corpo uterino, é o descolamento propriamente dito, antes do nascimento e após 20 semanas de gestação. Quando eu falo antes do nascimento, eu estou abrangendo dois momentos. Antes do trabalho de parto iniciado e antes do nascimento mesmo, da parturição concluída. A placenta deve ser descolada fisiologicamente tão logo o feto vem à luz, guardando-se para tanto 20 a 10 minutos para que ela ocorra. Geralmente por duas maneiras muito clássicas. Bodlock-Schultz é aquela em que ela descola do centro para a periferia, ou Bodlock-Duncan, quando ocorre o contrário. As causas desse acidente não passam em brancas nuvens. Elas estão muito bem enquadradas, muito bem reconhecidas. As causas de origem materna, as causas de origem placentária propriamente dita, as causas funiculares e fatores mecânicos podem promover o descolamento. As causas de origem materna, a hipertensão arterial norteia, faz com que o obstetra venha a priori suspeitar de que esse acidente possa vir a ocorrer, bastando para tanto que aquela grávida seja uma hipertensa. Ligado ao descolamento prematuro da placenta, o tabagismo também faz a sua presença. Ocorre também em gravidezes de mães idosas. Não está muito bem aclarado a razão. A desnutrição, a deficiência do ácido fólico. Também a hipertensão da veia cava inferior. Esses três últimos, a desnutrição, a deficiência de ácido fólico, a hipertensão da veia cava inferior, por motivos bem óbvios.
de origem placentária diz muito com relação a defeitos anatômicos da placenta, principalmente as circunvaladas. Elas podem descolar durante a gravidez ou durante o trabalho de parto. Isquemia placentária, também como fator placentário no descolamento, encontra guarida em alguns autores. Não por isso considerada a razão preponderante de causa placentária. A maioria dos autores olham para a isquemia placentária como um fator dominante para o descolamento da placenta. Aquela placenta mirrada, aquela placenta morfina, que não se inseriu devidamente, sempre trazendo consigo um feto pequeno para a idade gestacional, pouco nutrido. O obstetra deve estar a postos, deve estar armado, deve estar atento para gravidezes que tragam consigo essas ocorrências. A hipertensão arterial, uma mãe idosa, desnutrida, a placenta circunvalada, muitas vezes detectada na ultrassonografia, e fetos pequenos para a idade gestacional. Em tempos pretéritos, eram chamados crescimento intrauterino retardado. Hoje é usada a expressão restrita, crescimento intrauterino restrito. A brevidade do cordão, ou seja, um cordão muito curto, fazendo com que um feto siga adiante e tracione a placenta, o feto cresça e tracione a placenta, ou mesmo no trabalho de parto, com o colo dilatando e a progressão, o parto evoluindo, também é apontada como fator de descolamento. Mas não vamos nos esquecer de fatores mecânicos, traumatismos. Diziam os antigos que se uma grávida sofrer uma queda e ela poder escolher entre cair sobre o ventre e cair sentada, ela escolha cair sobre o ventre. O fenômeno de Ariete pode promover um descolamento placentário. Outra coisa, as grávidas que são acometidas por polidramia tão exagerada que indique o esvaziamento do saco gestacional em termos de diminuição do volume líquido. Com a diminuição do volume líquido, uma área de superfície entre placenta e útero entraria em crise de superfície. Com esvaziamento do líquido amniótico, o útero tenderia a diminuir seu volume, enquanto a placenta, inelástica que é, não. Permaneceria inserida numa área que foi reduzida por conta do esvaziamento do polidrama. Esta crise de superfície pode promover pequenos descolamentos, e como todo descolamento sangra, e descolamentos pequenos com descolamentos pequenos vão coalescendo, formando um descolamento vultoso, importante. Uma ocorrência rara, mas presente, é a torção do útero grávido
que pode promover esse descolamento. Ora, por qualquer motivo, uma vez descolada a placenta, vai aparecer entre ela e a superfície uterina uma área de clivagem. Esta área vai colecionar sangue, se for central. Se for bem periférica, esse sangue poderá não colecionar-se e vir a exteriorizar-se por via vaginal. Seja como for, nesta área em que o sangue está sendo eliminado, poderá acontecer a absorção de produtos necróticos, desde a isquemia própria da placenta, que sofreu com o descolamento, isquemia essa que já poderia estar ocorrendo antes do descolamento, por isso ela descolou, e essa absorção de produtos necróticos tende a impregnar o miométrio e ou disseminar-se hematologicamente. A impregnação do miométrio vai lá adiante, após o nascimento, após resolvido o problema, dificultar a contração uterina pós-dequitadura. Vai dificultar a formação do globo de Pinard, levando a um quadro muitíssimo grave, a apoplexia uteroplacentária. Também, nos bons tratados, escrito como útero de Cuvier, aquele que pela vez primeira, descreveu este útero. Por outro caminho, a absorção desses produtos necróticos para a circulação vai promover o consumo de fatores de coagulação, se bem que um pouco antes poderá provocar a própria coagulação. E teríamos um quadro da coagulação intravascular disseminada, decorrendo de uma embolia pulmonar. Às vezes, não sabemos qual delas veio primeiro. Uma paciente, após um acidente de descolamento, começa a queixar-se de ofegância respiratória e já está apresentando o consumo dos fatores de coagulação. Não dá para ser cartesiano e dizer este precede aquele, e sem este, aquele não acontece. Ora, a embolia pulmonar, pela sua severidade, muitas vezes leva a paciente ao óbito antes que se tenha concluído, diagnosticado os consumos dos fatores de coagulação. Quando essa embolia não ocorre, nós vamos ter uma hemorragia sistêmica, onde se sangra por onde puder sangrar, principalmente pela ferida placentária. E se lançou-se mão de uma operação cesariana, pela ferida operatória. Em breves considerações, é isso que ocorre. Um descolamento na clivagem, a absorção de produtos necróticos devido ao endométrio que já havia sofrido e coleção hemorrágica, impregnação do miométrio
pelo produto necrótico, levando a apoplexia uteroplacentária lá adiante, a disseminação hematológica, levando o consumo dos fatores de coagulação, a embolia pulmonar e a hemorragia sistêmica. Como diagnosticar? O descolamento prematuro de placenta, diferente é de uma ruptura uterina, que uma dor lancinante denuncia o acidente. Não. É uma dor contínua. O útero mantém-se em contratura. E a paciente, referindo essa dor, para muitas insuportável, faz com que o obstetra venha suspeitar de que o acidente ocorreu e rapidamente tome as decisões para, pelo menos, se não puder salvar o binômio mãe-filho, que a mãe seja beneficiada. O sangramento, diante dessa dor intensa e essa contratura uterina, pode ser visível ou não. Geralmente ele aparece e não é de monta, é significativo. Ou às vezes invisível, silencioso, como sangramento que é. A ultrassonografia como método diagnóstico, outra vez, é extremamente prestimoso. Embora muitas vezes não dê tempo. É acidente de pronto-socorro. A paciente muitas vezes desce da ambulância, vem de casa com a placenta descolada. Sorte se esse feto ainda estiver vivo. Colhe-se sangue para verificação dos fatores de coagulação, fibrinogênio principalmente. Um teste muito prático é o teste de Wiener, quando você deixa o sangue decantar em tubo não heparinizado, espera 30 minutos em temperatura de 36 graus e observa se houve coagulação. Havendo coagulação, os fatores ainda não foram consumidos, estão presentes. Não havendo mais coagulação, já houve consumo dos fatores de coagulação. A conduta muda. Heparinizar ou não o paciente? Sangue fresco, as escolas se dividem. Uma coisa é certa, ocorrido consumo dos fatores de coagulação, não se recomenda o uso da heparina. Transfusão, sangue fresco, hemácia, fibrinogênio, que é o que essa paciente vai precisar. Não havendo consumo dos fatores de coagulação, outros defendem que a heparinização se faça, para que não ocorra formações tromboembólicas, como foi referido, o acidente maior ser a embolia pulmonar. Como eu disse, é acidente dantesco. As opiniões ainda se dividem. Descolou a placenta, ainda em trabalho de parto, com o feto no terceiro plano de Rod, que se lança em mão de um fórceps e abrevie. Se a paciente chegou de casa ou numa ambulância com os sinais clínicos de um descolamento prematuro de placenta, colo pouco dilatado, por vezes até fechado, não se tem que tentar via vaginal. O nascimento tem que se dar por cesariana. Parto, não. Assim sendo, é assunto que não se consuma em uma aula mais informal,
mais conversada, como eu estou tentando fazer. Esse é assunto para estudo profundo, que vai desde os tratados até as publicações mais recentes. Mas todo bom obstetra tem que ter em mente que pode ser surpreendido e testado com um acidente desses. Não terá culpa nunca. Sempre as opiniões de por que não agiu assim e por que não tomou tal conduta. Não, mas o acidente já aconteceu. Ninguém saberá ou ninguém saberia se tal conduta fosse tomada e não aquela outra, o desfecho, o epílogo seria diferente. Certo é diagnosticar o mais rápido possível, agir, geralmente pela operação cesariana ou por um fórceps, se o feto, se a apresentação fetal, a cabeça fetal estiver no terceiro ou quarto plano, e cuidar dos fatores de coagulação, se já foram consumidos ou se não foram consumidos, para evitar as doenças, os acidentes tromboembólicos ou a hemorragia sistêmica. Enfim, espero que vocês tenham tido uma noção que esta seria a minha intenção para discutindo conosco, tirar dúvidas, discordar, trazer novidades e atualizações. Muito obrigado.